Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário especificamente você vai ver esse conteúdo, mas seja muito bem-vindo ao nosso momento onde a gente explica a vocês como vocês podem operar com segurança, né? Como vocês vão ter a possibilidade de negociar, né, através de uma plataforma segura, e a gente vai passar para vocês especificamente, né, um conteúdo onde vocês vão amadurecendo a ideia de day trade e vão colocando em prática, beleza? Então, se você é novo aqui, ó, já clica no gostei, segue a nossa página ali, que aí de fato a gente vai passar um conteúdo e vai tirando as dúvidas automaticamente, beleza? Então vamos para o gráfico aqui. Hoje eu vou falar sobre ombro, cabeça e ombro, que deve acontecer, tá? Nesse padrão onde a maioria das pessoas já ouviram falar e muitas das pessoas de fato, né, conseguem entender como é que funciona. Mas tem alguns gatilhos. Deixa eu falar para você. É importante que você hoje, que está negociando, você consiga entender onde são os gatilhos, né? O que é preciso fazer para você ter uma boa estratégia. Então, a primeira coisa é você entender o padrão. O que é ombro, cabeça e ombro, né? Muita gente fala assim, o que seria isso, né? Se você for olhar aqui o meu vídeo especificamente, você vê, né? Que é ombro, cabeça, ombro. É fácil. Mas e no gráfico? No gráfico a gente consegue visualizar alguns momentos específicos onde não ficam bem claros, né? Então assim, eu consigo visualizar no gráfico, mas se você não tiver muito preparado, você consegue ver várias falhas. Porque o gráfico, pessoal, ele literalmente está passando vários momentos. Olha que interessante. Então nessa parte aqui especificamente, estou compartilhando com você, né, algo que vocês vão visualizar. Deixa eu botar aqui, ó. Algo que vocês vão visualizar no gráfico e depois vão começar a colocar em prática. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando eu chego para vocês aqui, comento sobre ombro, cabeça e ombro, é para vocês facilmente identificar, né? Vocês vão identificar essa parte aqui e vão colocar em prática, beleza? Lembrando que isso aqui a gente consegue dar mais ou menos uma noção para vocês visualizar e depois colocar em prática, beleza? Então, ó, quem chegou aqui, seja muito bem-vindo. Clica na tela aqui. Deixa o seu gostei aqui, tá? Se puder, compartilha. Lembrando que a gente vai ficar aqui durante 1 hora, não é isso? Então aqui, ó, horário de Brasília, 8h12, mais ou menos ali, 9h12, nós encerramos a nossa call, beleza? Então assim, aproveita, tira suas dúvidas para você, de fato, começar a fazer negociações. Bom, o que eu mais recebo, né, no direct? Muitas pessoas precisam de estratégias. Quais são as melhores estratégias? Qual o melhor ponto? Onde pegar, onde não pegar? Então, para a gente começar aqui, pessoal, olha só. O padrão ombro, cabeça e ombro, ele é um padrão universal e muito conhecido, certo? Então, quando você vem mostrar para algumas pessoas, principalmente quem é iniciante, como funciona o ombro, cabeça e ombro, você vai ver que tem vários intermediários avançados, né? Vão dizer, isso é fácil, isso é fácil. Sim, eu entendo que é fácil, mas você já passou por essa fase, não é isso? Então, por isso que é importante a gente mostrar, né, o que significa, o que é ombro, cabeça e ombro, para você identificar com mais tranquilidade. Então, vamos olhar. Sendo bem claro e objetivo, né, o ombro, cabeça e ombro, pessoal, ele é um padrão que você observa que ele começa, né, seja lá um movimento de alto ou de baixo, mas ele deixa ombro, cabeça e ombro. Ou seja, eu consigo visualizar aqui que existe 3 fases. Essas 3 fases aqui, elas são crucial para você decidir onde você vai entrar e onde você não vai entrar. Tudo bem? Então, a primeira regra que a gente sempre mostra para vocês é o que é ombro, cabeça e ombro. É um padrão que tende a mostrar, né, os pontos, geralmente quando ela finaliza uma tendência, buscando a teoria de Elliott. Não tem a teoria de Elliott? Sim. O que diz a teoria de Elliott, né? As ondas de Elliott, 1, 2, 3, 4, 5. Observe, essas ondas aqui, ó, batizadas como ondas de Elliott, literalmente elas estão associadas à questão do ombro, cabeça e ombro. Se você for observar, aqui você já começa a posicionar, deixa eu só pôr aqui, aqui você começa a posicionar 1, 2, 3, 4, 5. Olha que legal. Nesse momento aqui, pessoal, nós conseguimos visualizar facilmente que existem 5 padrões, né, de movimento. Esses movimentos, eles são repetitivos, né, e existem graus, né, ou escalas.
Então, se você for começar a observar, esse gráfico aqui, ele tem um padrão. Tendo um padrão, a gente consegue visualizar no gráfico, seja ele um gráfico de linha, mesmo desenhando aqui, ele tem a probabilidade de repetir. Então, veja só, o que eu estou mostrando para vocês aqui, ó? Esse padrão aqui, muito conhecido pelos grandes players do mercado, os grandes analistas do mercado financeiro. Esse padrão aqui, ó, ele é um ponto final. Olha que interessante. Tem gente que começa a ver ombro, cabeça e ombro em todas as fases. Sim, existe. Por exemplo, se você for observar aqui, ó, vamos supor que você está dentro de um gráfico de H1. Certo? O que seria H1? É um gráfico de 1 hora, tá? Então, reduzindo esse gráfico aqui, ó, eu tenho de M15, não é isso? Ou seja, um gráfico de 15 minutos. Se eu for jogar no meu gráfico, seria mais ou menos isso. Essa linha rosa, ela poderia representar o meu H1, ou seja, um gráfico de 1 hora. Dentro desse gráfico aqui, ó, ele pode ter uma sequência de 5 movimentos, conhecido como, ó, micro-região. 1, 2, 3, 4, 5. Visualizou? Então, cada movimento desse daqui, ó, ele se repete aqui também, ó. Eu não estava afim de rabiscar aqui, senão fica feio. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Opa, peraí. Errei. Eu peguei aqui, ó. Isso. 1, 2, opa, errei. Ó, agora eu errei, viu, pessoal? Peraí, calma aí. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Viu? Ou seja, eu tenho os movimentos repetitivos. Pega a visão. Então, quando você se aplica, galera, ó, quando você aplica diretamente a padrão de Elliott, esse padrão de Elliott, ele é repetitivo. Mais uma vez, vou colocar esse padrão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Observou? Então, eu tenho micro tendência dentro de uma tendência maior. Ou seja, eu tenho um gráfico aqui, vamos colocar aqui para ficar legal, vou botar aqui de M15. Galera, chegou aqui agora, seja bem-vindo, clica na tela, deixa o seu gostei, né? Para você que está aqui, ó, clica bem no centro da tela e se você está aqui também, deixa o seu comentário, beleza? Deixa eu só adicionar aqui. Lembrando que nessa primeira fase, eu vou só mostrar o conteúdo a vocês e na segunda fase eu vou responder vocês, tudo bem? Que aí fica mais tranquilo, mais fácil. Assim a gente passa um conteúdo de qualidade para vocês. O que eu peço que vocês façam? Ó, se você chegou aqui agora, se você está começando day trade, entenda que isso aqui é apenas um conteúdo para vocês entender como funciona, tá? Jamerson, mas isso é muito básico. Sim, eu vou subindo. Para quem me conhece, sabe que eu vou sempre subindo o nível do conteúdo, até para nivelar pessoas iniciantes, pessoas intermediárias. E aí, literalmente, se você é avançado, você vai compreender isso com mais clareza, beleza? Mas eu quero que vocês tenham paciência, fica curtindo aqui, comenta, ó, tem um link aqui, nesse ponto aqui tem um link, você pode compartilhar, compartilha, né? É legal que você compartilha, é legal que você troca, faz um network com várias outras pessoas, beleza? Vamos lá. O que eu estou mostrando aqui, ó, aqui é um H1, beleza? E esse aqui é um de M15. Pegou? Então assim, primeiro eu tenho um gráfico de H1 representado na minha linha rosa, e aí em seguida eu tenho o de M15 que é representado pela linha azul. Então você observou que literalmente eu estou compartilhando com você ciclos. Esses ciclos aqui, pessoal, ele tem uma grande probabilidade de repetir. Você entende? Esses ciclos aqui, ó, eu preciso memorizar. Por isso que a gente sempre fala, ó, para quem é iniciante, olha que interessante. Para quem é iniciante hoje no mercado, né, sempre tem aquela dificuldade de visualizar. Então, quando você começa a visualizar algo, quando você começa a identificar o comportamento do gráfico, você está um passo à frente de você se dar bem no day trade. Faz sentido? Então, quando você começa a identificar no olho os padrões, né, ombro, cabeça e ombro, topo duplo, não é isso? Você tem triângulo ali, ó. Todas essas estratégias, elas têm que estar na nossa mente. Primeiro, eu preciso visualizar um cenário, identificar um padrão e através desse padrão eu consigo ter boas oportunidades. Jamerson, isso se repete constantemente? Sim, todos os dias esses padrões se repetem. Existe uma chance da gente ganhar? Sim, existe uma chance de você ganhar, não é certeza, tá? Entenda, é uma coisa diferente da outra.
Estou falando que você primeiro vai identificar um padrão, segundo, você vai começar a identificar grandes oportunidades, né? E grandes, vamos colocar assim, armadilhas do mercado. E aí você sabe identificar o ponto certo de entrar ou não, beleza? Nunca que você ganhou mais de 4 dias seguidos. Sim, já sim, várias vezes. Não só eu, mas todas as pessoas que operam com a gente, né? Então, eu sempre operei online, sempre operei, fiz compartilhamento de tela, sempre. E já tive mais de 2 semanas consecutivas sem perder nada. Até porque eu entro com poucas operações. O meu operacional é entrar poucas vezes. Então, tem gente que fica o dia inteiro operando, não é isso? Tem pessoas que ficam com o prazer de ficar operando. Não, eu sou muito ali, pego a estratégia no ponto da letra. Ela não vai acontecer 10 vezes no dia, né? Se você pegar um padrão desse aqui de H1, ele acontece 1 ou 2 vezes no máximo. Então você vai surfar uma tendência dessa, até porque no Forex você surfa, não faz sentido você ficar pegando todos os pontos. Você pega uma pernada dessa aqui, ganha ali 400 pontos ali, pips ali, e você sai fora do mercado e está satisfeito, né? Entendeu? Então assim, tudo que eu tô te falando aqui pra vocês aqui, é pra vocês entenderem como é que funciona, beleza? Então vamos aqui, Primeira coisa, sempre que um gráfico ele começar a entrar num padrão desse, observe que existem classes, Então tem um ponto de estação, eu tenho um ponto de expansão, né? Ponto de expansão, que ele pode ser classificado aqui, Vou só pontilhar aqui, certo? Tem um ponto de correção também, que ele pode estar representado aqui, Tá? O mesmo ponto aqui, Certo? Então assim, são 2 pontos em evidência. Então o primeiro ponto que eu tenho aqui é um ponto de expansão. Esse ponto de expansão, pessoal, ele se repete 3 vezes, São 3 topos. Tem um primeiro, tem um segundo e tem um terceiro. Viu, Esses pontos aqui, pessoal, eles são importantíssimos, tá? Para quê? Para mim tomar a minha decisão, lembrando que você tem um padrão no cabeça e ombro, mas ele gosta de aparecer exatamente nesses pontos, Olha que interessante. Então, toda vez que você for observar, em um final de tendência, né? No final da tendência, especificamente, você vai estar repetindo o padrão ombro, cabeça e ombro. Ô, Jamerson, eu já ouvi falar que existe um tal de ombro, cabeça e ombro invertido. É verdade? Sim, pessoal, é verdade. Existe o ombro, cabeça e ombro invertido. O que seria isso? É você pegar esse padrão e virar de cabeça para baixo. Ou seja, ele vai estar em pontos de tendência de baixo. Se você for observar aqui, eu estou literalmente aqui em uma tendência de alta. Pegou? Eu estou literalmente em uma tendência de alta. E nessa tendência de alta aqui, eu estou mostrando a vocês, eu estou compartilhando com vocês como de fato, né, vocês vão estar pegando esses pontos. Então, se você já é um pouco mais avançado, só é reverter o gráfico e compartilhar as mesmas informações. E aí você vai ter o mesmo resultado, você vai ter os mesmos pontos para você ter acesso. Só que uma tendência de queda, beleza? Então vamos lá. Tudo que você precisa repetir aqui, pessoal, é identificar. Então, primeira regra, sempre que acontecer uma tendência, iniciou uma tendência, eu preciso me preocupar com ombro e cabeça e ombro, pessoal? Sim ou não? Você acha que uma tendência, no início de uma tendência, eu preciso me preocupar com ombro, cabeça e ombro? Sim ou não? O que você acha aí? Você acha que é interessante a gente se preocupar com um padrão de ombro, cabeça e ombro? Sim ou não? E aí, o que vocês acham? Não, pessoal. Não, porque geralmente a tendência de ombro, cabeça, ombro foi passada, final da tendência. Então, não é necessário ficar esperando um padrão de ombro, cabeça e ombro. E eu conheço várias pessoas que ficam observando gráficos paralelos, ou seja, gráficos que estão andando aqui, em zona. Então, quando você identifica um gráfico que ele está andando, na linha horizontal, quando você identifica um gráfico que está perdendo o eixo dele ali, se você for observar, ele está saindo do eixo dele, então ele está indo para uma outra escala, ele está na primeira escala, segunda escala aqui, muita gente identifica isso aqui,
É como se fosse um mini ombro, cabeça e ombro. Tá vendo aqui, ó? Ó. Ele fica quase torto. Esse é o ponto ideal que você precisa entender. Por que eu tô falando isso? Porque assim, ó, todo mundo que começa no mercado financeiro tem dúvidas. Qual operacional, né, Augusto? Qual o melhor operacional que a gente gosta de operar? Você tem que imaginar que quem está negociando, quem está operando, são os grandes players, né? São grandes fundos de multimercado, grandes instituições, grandes bancos internacionais. Isso de fato aqui, vocês acham mesmo que eles estão negociando aqui em 1 minuto? Vocês acham mesmo que eles estão negociando em 5 minutos? Não, pessoal, eles olham exatamente ali, é um gráfico de H1, um gráfico de M15, é um gráfico maior, quando tem mais constância, o resultado dessas negociações, né, que vai acontecer aqui, ó, eles andam ali o dia todo, então eles estão analisando regiões macro, de verdade. Eu sei que nós, humildes, mortais, traders, estamos ali buscando pegar uma casquinha do mercado. Então, quando eu falo para vocês, ó, o que vocês precisam entender? Primeiramente, é entender o gráfico, entender os padrões que eu estou compartilhando com vocês e entender os pontos que você deve evitar, né? Zona lateralizada, início, nunca começar no início, tá vendo? Ó? Olha a quantidade de informação que eu já passei para vocês, tá? Deixa eu ver as perguntas aqui. Gosto de pegar as confluências de vários tempos gráficos. É legal porque um leva o outro, não é isso? Como eu te mostrei aqui, ó. Opa! Como eu te mostrei, ó, aqui tem 2 tempos que eu coloquei. Eu coloquei um tempo de H1, representando a linha rosa, e um gráfico de M15, representando uma linha azul. Então, dentro de um movimento desse aqui, ó, você identifica mais pequenos ciclos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Ou seja, dentro de pequenos movimentos desse, né, como o nosso amigo falou aqui, o Ricardo, eu consigo pegar vários outros time. Isso acontece para quando o trade, né, ele é muito mais, como eu posso te falar, ele é muito mais afoito, né? Existe muito isso. Existe aquele trade que tipo, é tranquilo, pá, faz ali o arroz com feijão, tá tranquilo. Esse sou eu, né? Modéstia à parte, eu consigo visualizar o gráfico, sou bem tranquilo, quero fazer meus 3% ali do dia, tá maravilhoso, né? Lembrando, sempre com segurança, sempre com realmente ali um risco que você calcula em perder, que é normal, mas eu sempre estou calculando meu risco de perca de 3%. Divido a minha mão ali praticamente em 1 ou 0,5 e consigo fazer de 3 a 4 negociações em cima do meu montante. Pegou? Mas sempre eu coloco 3% disso aqui. Então, quando você começa, né, a entrar várias vezes, o que acontece isso aí, pessoal? Que modalidade é essa? Scalper, né? Ou seja, trade que entra rapidão, ó. Pegou ali, pega 50 pips ali, vai embora. Pega 30 pips ali, ó, vai embora. Tem muito trade que gosta muito disso, da adrenalina, né? Pra galera que tá aqui sabe, né? O coraçãozinho chega, acelera. Você começa a fazer uma negociação e literalmente o gráfico ele fica ali, ó, oscilando com mais intensidade. São gráficos menores, gráficos aqui de 15 minutos, gráfico de 5 minutos, né? Para você começar a ter essa confluência, que vai confirmar também, né, o nível de escala que ele vai estar. Então, se você está numa escala menor, uma escala de M15, claro que você vai identificar os padrões, micro padrão que vai estar ali, que vai lhe confirmar que ela vai chegar em um padrão de escala maior. Pegou? Qual mercado? Todos os mercados funcionam, tá, pessoal? Essa aqui é uma técnica específica de análise técnica explicada, onde você pode colocar em criptomoeda, ações, mini índice, mini dólar. Eu opero muito no mini dólar, né? Mas hoje especificamente eu só opero Forex, né? O mercado é de Forex, o melhor e o maior mercado do mundo, né? Você tem as grandes instituições conectadas 24 horas. É um mercado literalmente que tem muita liquidez, né? A melhor coisa que existe isso. O que é isso? É o poder de compra, o poder de venda em tempo real. Vários países, de todo mundo ali conectado. E aí você consegue fazer suas negociações sem interferência de governo, tá? Melhor coisa que existe. Segunda coisa, qual a melhor corretora? Eu utilizo a IBC, né?
uma plataforma que tem spread absolutamente ali próximo, não vamos dizer que de vez em quando tem uma variação, mas ela é zero literalmente. Você clica ali, a ordem entra na hora, ou seja, é uma das melhores corretoras. Segunda coisa que você consegue visualizar, ela não existe bônus. Por que eu estou te falando isso? Não existe almoço grátis, certo? Então é uma corretora que está te oferecendo bônus, provavelmente ela não está jogando a sua ordem diretamente lá dentro do mercado. Tem muitas corretoras que eu não quero citar o nome, é só pesquisar no Google, joga lá quais são as corretoras oficialmente que emite a sua ordem no mercado. Então assim, eu gosto exatamente da ABC, é uma corretora muito top, muito confiável, literalmente. É a principal, né, e patrocinadora do Clube Barcelona, então disso você já tira. Então é o que eu opero, beleza? E recomendo também. Então vamos lá, nessa parte aqui eu estou mostrando a vocês como identificar. São as fases, né? Já falei que existem ciclos de ondas de Elliott. Já falei também que você vai conseguir pegar os 3 pontos, né? Já falei também que existem 2 tipos de movimento, de expansão e retração. Tá vendo? Ó? Olha a quantidade de informação. Então, dentro de uma aula dessa aqui, ó, você vai notando, pega um papel, uma caneta aí e vai notando para você literalmente começar a entender como funciona isso. Faz sentido? Se você começar a observar isso, ó, vai dar uma grande diferença. Uma grande diferença. Ó, galera que tá aqui, ó, clica na tela aí, né? Vai dando curtida aqui, ó, isso ajuda demais. Se você tá curtindo esse conteúdo, se você tá gostando desse conteúdo, clica assim, ó, bem no centro da tela. Tá? E aí você pode subir esse número de curtidas. Isso incentiva a gente a fazer mais conteúdo. Isso que é legal, né? Você vê um conteúdo desse, você tem que incentivar a curtir. Porque senão, por isso que muitos traders hoje em dia param. Porque não tem esse incentivo. Então, assim, qual o sentido da gente compartilhar um conteúdo com muita gente, um conteúdo que para muitos é pago, muitas vezes acaba meio que não compartilhando isso. Então, assim, ó, se você tem um conteúdo desse aqui, é para você curtir, compartilhar. E aí você vai realmente ali mostrando, né, a plataforma, né, que realmente é um conteúdo de qualidade, beleza? Então vamos lá. Essa parte aqui, ó, já finalizando, é uma parte importantíssima. Para quê? Para a gente começar a ativar o nosso ombro e cabeça e ombro. Top, né? Bacana. Olha só que interessante. Nessa parte aqui, agora eu vou apagar essa parte aqui e vou te mostrar de fato o que você precisa saber. Então, vamos lá. Pegando o gancho aqui, ó, a galera chegou aqui, peraí. Galera que foi chegando aqui, já deixa o seu gostei, pega o link, compartilha com o pessoal aí, tá? Que a gente vai intensificando, ó. Vou apagar. Pra gente estar de fato mostrando. Eu digo sempre, né? No mercado de day trade, né? Você tem as grandes oportunidades, né? Você consegue visualizar isso com mais tranquilidade. Só que são poucos que realmente conseguem ter a experiência que nós temos. Por que eu digo isso? Porque quando você entra no mercado hoje, existem várias estratégias. Acredite, a roda já foi inventada há muito tempo. Então tudo que você precisa fazer é o que os grandes players estão fazendo, só isso. Então assim, ó, hoje na atualidade você tem grandes plataformas criando várias estratégias, faz ali exatamente o que é o básico. O básico funciona, mas para fazer o básico tem que entender o básico. Você entende? Não é só chegar lá e fazer, não, já sei. Não, é muito passo a passo. Um exemplo, eu estou dando um padrão de ombro, cabeça, ombro, mas olha a quantidade de informação que eu passei. Faz sentido? Isso que eu estou compartilhando com você, né? Para muitos aqui, eu acho besteira, ombro, cabeça, mas você viu a quantidade de informação? Você viu a quantidade de detalhes? É sobre isso. Eu tenho mais de 10 anos de mercado, se for comparar todo o tempo, do tempo que eu comecei. E hoje eu estou diretamente em grandes corretoras, né? Então assim, o que a gente está compartilhando com você? Experiência. O que eu estou compartilhando com você? A experiência dos meus mestres. Acabou. Então hoje eu tenho uma visão do mercado totalmente muito mais avançada lá de trás quando eu comecei. Então por quê? Eu aprendi com os grandes mestres do mercado financeiro
e através da minha própria experiência, eu tomo as minhas decisões e observei a movimentação do gráfico referente aos anos, que foram mudando. Tecnologia foi mudando, não é isso? O acesso à internet. Hoje você consegue fazer negociação diretamente do celular. Há 10 anos atrás você não podia fazer isso. Era somente com o computador, que nem existia tantos programas modernos como existe hoje. É isso? Então, quando você começa a entender o mercado, quando você começa a visualizar o mercado, você compreende ele. Pegou? Você compreende ele. Então, vamos lá. Nessa parte aqui que eu vou compartilhar com vocês, é uma parte que você precisa, repito, precisa identificar os pontos. Então, se você for observar, ó, eu vou só finalizar nesse ponto aqui, beleza? Tá? Devo pegar aqui, ó. Fazer só isso aqui, ó. Pegou? Ó. Então você vai estar num gráfico, onde esse gráfico especificamente, ele está em ciclos finais, tá? E você consegue visualizar esses ciclos finais. Olha que interessante. Deu para visualizar? Então anteriormente eu fiz um desenho, agora eu já estendi esse desenho para você começar a compreender. Se eu começar a cortar esses pontos aqui, ó, se eu começar a eliminar esses pontos aqui, ó, você já começa a ficar um pouco perdido. Não é isso? Ó. Então vamos para o ponto inicial. Que é o que, pessoal? É o ponto 3. Esse ponto aqui é um ponto que você deve monitorar. Presta atenção. Se você é iniciante aqui agora, é a hora de você pegar um papel e caneta e notar. Tá? Por quê? O ponto 3, independente de em qual escala você esteja aqui, ó, ele é um ponto que você vai monitorar. Você entende? Ó? Imagina só, existe um coelho e existe uma raposa aqui, ó, que tá doidinha para pegar ela aqui, ó. Rapaz, eu sou ruim de desenho, viu? Existe uma raposa. O que acontece? O mercado financeiro é exatamente isso, ó. É o coelho. Ele tem que sair da toca. Faz sentido? Ó? Ele está aqui, ó, na toca. Ele está na toca, ó. O coelho está na toca. Então eu estou observando ele, ó, o momento que ele sai da toca. Então quando você está no ponto 3, ele é um ponto ideal, como se fosse o coelho, ó. O coelho ele está ali dentro da toca. A raposa está só esperando ele sair. Quando ele sair, ele vai lá catar o coelho. Faz sentido? No mercado financeiro, o ponto 3 é o meu coelho. Eu fico observando. E lembrando que você tem um andamento de gráfico, né, que ele está se posicionando, até porque ele está no ponto 3. Vamos apagar aqui. Ó. Então vamos imaginar que ele sai de 1.0, sai da região de acumulação, né, ele entra ali especificamente uma tendência, começa a dar o ponto ideal, que é o ponto 3, começa a fazer a correção. Seguindo os padrões de Elliott, você consegue identificar todas as fases do ponto de Elliott, só que ele já está o que, pessoal? Monitorado. O ponto 3 é aquele ponto onde você vai estar ali, ó, de olho. Deixa eu falar mais outra coisa para você. A maioria das pessoas que estão começando no mercado hoje sabe só pegar um ponto, suporte, resistência, somente o ponto que bate. Não, pessoal, nós temos que ter maturidade, nós temos que ter experiência em observar o comportamento, né, anterior a esse ponto que vocês falam, que é o suporte e resistência. Observe o comportamento dos gráficos antes dele bater naquele ponto ideal, seja suporte ou seja resistência. Você tem que visualizar qual é o comportamento dele, quantos toques ele já bateu na região, qual a força, qual a intensidade, né? Qual a liquidez específica naquele ponto ali, ó. Se você não entende nada disso, e ainda você vai pegar somente o ponto, observe. Olha o gráfico, estude o gráfico. É importantíssimo você estudar o gráfico. Eu lembro que alguns anos atrás, e aí eu vou voltar no tempo aqui agora. Alguns anos atrás, cadê minha tampa? Ah, tá aqui. Alguns anos atrás, eu levei um loss que eu passei de 3 a 4 dias dormindo. Eu perdi muito dinheiro nesse dia. Eu dormi, fiquei em desespero. Eu não me recordo se eu chorei, mas eu dormi umas 3 noites. Tipo assim, eu perdi o dia, fui dormir, acordei no outro dia
só comi, jantei, dormi de novo e foi acordar acho que no terceiro dia. Foi 3 noites consecutivas somente ali dormindo. Por que eu fiz isso? Porque eu não estava preparado. Segunda coisa, eu estava fazendo coisas que eu achava, é o famoso achismo. Quem já fez isso? Digita eu aqui, ó. Quem já passou por isso? É o famoso achismo. Eu acho que o mercado vai bater na resistência e eu vou ganhar. Eu acho que o mercado vai bater no suporte e eu vou ganhar. Eu acho que o mercado vai bater aqui e eu vou ganhar. Eu acho que vou aqui. Eita, rompeu. Faz sentido? Quem já passou por isso? Foi eu alguns anos atrás. Eu acho que agora eu tô rico. Tô pobre. Tô rico, tô pobre. Tô rico, quebrei a banca. Quebrei aqui, ó. Perdi tudo meu capital. Na época eu cheguei a perder mais de 4 mil reais. Na época, eu tô falando na época. O 4 mil reais da época, eu acho que seria 20 mil de hoje. Hoje, né? Eu acho que seria 20 mil de hoje. Da época, isso eu tô falando lá atrás. Né? Porque o dinheiro era outro, né? 20 mil é muito, mas eu acho que fácil uns 10 mil, seria 10 mil reais. E aquele dinheiro era tudo que eu tinha, né? Então imagina só, quantas e quantas pessoas já não fizeram isso, pegou um dinheiro ali, ó, limitado, o dinheiro do cartão de crédito, e você acreditou que aquele ponto era o melhor, é ou não é? É o famoso, vou colocar tudo, ficar rico de uma vez só, e dar ruim, né? Então eu passei por isso. Eu passei 3 noites consecutivas, não me recordo se foi 3, se foi 4, eu sei que foi, assim, eu dormi, ó, foi uma tarde, foi no último minuto ali, era uma sexta-feira, presta atenção, era a famosa sexta-feira 13, era uma sexta-feira, era tarde, e era mais ou menos umas 4 e pouca da tarde, né, 4 e pouca, estava no finalzinho do pregão ali, e aí eu tentei fazer aqueles últimos segundos ali, eu perdi tudo, né, e eu, na verdade, assim, foi uma sequência de erros. É você perder e tentar recuperar, né? Então, assim, é normal isso acontecer com qualquer trade hoje, até os grandes bancos. Se você for olhar na história, os grandes bancos, 2008, lá atrás, ó, os maiores bancos do mundo lá nos Estados Unidos quebraram. Então, imagina, se os maiores analistas do mundo estavam na maior cidade, realmente ali eles quebraram um banco, não só um banco, mas quase quebrou o país ali. Estou falando da crise imobiliária de 2008. Tem até um filme, né? Existe até um filme falando dessa história, né? Eu digo, é uma história que já passou. Então, quando você começa a visualizar isso, os grandes profissionais também perdem dinheiro, é normal. Mas o que faz a gente perder de fato, sabe o que é isso? Sabe o que é? É a nossa confiança, é ou não é? A nossa confiança é tão grande que a gente acha que vai recuperar. A gente acredita tão fortemente que a gente consegue, não é isso? Cara, vou recuperar. Eu vou recuperar. Então, o que a gente acaba cometendo é o quê? A gente acredita tanto na possibilidade dos estudos, de tudo, do indicador, principalmente se você estiver usando indicador, robô, não é isso? E a gente se confia muito nisso, né? Porque já acertei 10 vezes, 20 vezes, mas quando for de quebrar, vai quebrar. No dia que você perder tudo, vai perder. Não existe isso, não existe uma certeza absoluta, né? Então assim, ó, ganância, perfeito, o Frobson, perfeito, ganância, a ganância ela nos cega, a ganância tanto positivo quanto negativamente. Como assim, positivo e negativamente? Quando você está no dia bom, que você ganha, eu me arrepio aqui, ó, quando você está no dia bom, eu já cheguei a faturar 50 mil reais no dia, eu já cheguei a faturar 50 mil reais no dia, acredite, eu perdi tudo. Tudo e mais um pouco. Por quê? É aquela operação maravilhosa que você entra com tudo e o mercado tá lindo a seu favor. E você vai realmente e acredita que você tá no seu dia de sorte. E tá no seu dia de sorte. Só que a ganância é tanta que você fala, cara, é hoje. É hoje. Não tem fim. Quem já passou por isso? E aí você fica naquela situação de, pô, fui em cima de 10, bati meta de 10. Pô, vou atrás de 20. O mercado tá maravilhoso. Bateu meta de 20. Pô, vou em cima de 30. Já tô positivaço. Quando eu cheguei, eu tava com 50 mil. E literalmente eu fui pro vamos tudo. Eu disse, ó, agora eu vou colocar pra ir pra 100. Arrisquei tudo de uma vez só. E aí meu risco era esse, ó. Se eu ganhar aqui, eu vou pra 100. Se eu perder, eu fico estaca zero. Ó,
Então eu entrei com tudo, olha só, eu entrei com tudo novamente. E aí meu objetivo era o quê? Pô, se eu ganhar aqui, eu vou para 100 mil. Mas se eu perder, eu não tô perdendo nada, né? Tô 0 a 0. É isso? Foi quando eu perdi tudo e mais uma vez fui tentando recuperar para ver se voltava, pelo menos para bater a meta do dia. Resumo da história, saí negativo ainda com menos 3 mil. Então, para quem está positivo 50 mil, ganância. Não é isso? Então, a ganância, mesmo sendo positiva, ela acaba ali atrapalhando. Isso se chama o que, pessoal? É o quê? Hã? O que você acha? Vou deixar para vocês aí, ó. Burrice, pessoal. É o tolo. Eu fui muito burro, não é verdade? Burro. Já estava com 50 na mão, era só parar. Então, toda vez que a gente começa no mercado, é normal você ter essa falsa sensação que você é peito de aço, né? Que você consegue. Então, com estratégia, com experiência, né? Você consegue sobreviver. E graças a Deus, né? Eu posso te confessar com toda experiência que eu tenho, eu agradeço muito por esse dia. Muito. Porque foi através desse dia que tudo mudou, tudo literalmente mudou, principalmente escolher corretora. Sempre eu disse, cara, eu vou pegar uma corretora top, uma corretora realmente que não me dê uma diferença de spread. Segundo, eu vou estudar de verdade, né? Aí minha cabeça falava assim, mas você não já estudou? Eu digo, não, agora eu vou estudar de verdade, porque eu achava que eu estava estudando, não é isso? E a gente tem aquela sensação que o que eu estou estudando é o suficiente, não é? Acredite, né? Não é à toa que existe primeiro ano, faculdade, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então acredite. Então assim, ó, sentei novamente, fui fazer catalogação, fui estudar o gráfico, fui entender o comportamento do gráfico. E eu digo com todas as palavras do mundo, foi através desse dia que tudo mudou na minha vida. Tudo, literalmente tudo mudou. Então assim, ó, a perca também, ela acaba sendo... tem um lado positivo, né? É a disciplina. Infelizmente, ou você vai aprender na dor, né? Como dizem, né? Ou é aquela coisa que de fato você vai... Ó, não existe, né? Vai ter que aprender. E geralmente a gente aprende na dor, né? Então vamos pro gráfico. Saindo desse ponto aqui, lembra que eu falei do ponto 3? Galera, quem tá aqui, ó, clica na tela assim, ó. Clica na tela com força. Quem tá aqui também, ó, deixa o seu gostei. Vai, quero ver todo mundo curtindo aqui. Porque essa parte aqui, pessoal, é a mais importante. Pega papel e caneta na mão, tá? Pega com conteúdo desse, ó, um conteúdo desse, compartilha com os amigos. Se você tá dentro de uma comunidade de trade e tá aberta, pega esse link aqui, ó, você pega essa setinha aqui, ó, você pode compartilhar. Você que tá aqui, você pode compartilhar esse vídeo, tá? Lembrando também que tem um grupo, né? Entre no nosso grupo. Existe um grupo onde você pode ter acesso às minhas aulas. Toda vez que eu entrar, eu vou comunicar a vocês. Como é que eu faço, Jamerson, para ter acesso? Para você que está aqui, é só clicar aqui no meu perfil, segue a gente lá e você vai ter acesso lá no link na bio. Você que está aqui, você vai ter um link aqui abaixo. Então você pode assistir, pode entrar, é aberto, faça network e cresça. Beleza? Então assim, ó, tá gostando do conteúdo? Compartilha, tá? Joga no grupo do Instagram, do WhatsApp, em todo canto, cara. Tem mais quantos minutos aqui? Tem quase 20 minutos. Então, vamos lá. Olha que interessante. Resumidamente, eu falei que aqui é um ponto de observação. Lembrei também que em uma tendência, você vai ficar atento ao ponto 3. Por que você vai ficar atento ao ponto 3? Porque ele lembra que eu falei você aqui do coelho? Né? Ele é exatamente, né, a nossa toca. É através dele que, se você for um cara experiente, um cara que já está com um trade há mais anos, você vai agora pegar o pulo do gato, o pulo do coelho. Quando esse gráfico ele se formar, que ele vem de movimentos, ó, 1, 2, 3. Então aqui você já está mapeando ele, ó. 1, 2, 3. Aqui você vai pegar 1.8, 161.8 da Fibonacci. E geralmente aqui, ó, você vai ter um 38 aqui ou um 23, geralmente é 23, 38, né? Geralmente é isso, ó. E aqui é um 38, 38.2. Opa! Ó. Geralmente é isso, tá? Então aqui você vai ter um 23, correção de 23, correção de 38.2 e geralmente você vai ter uma de 1,1.8, ó. E se ela bater aqui, vai pegar o 261.8%. Olha o que eu tô te falando.
Eu estou te mostrando que matematicamente comprovada, se ele respeitar esses pontos, então eu estou com uma grande chance dele vir bater na minha última, né, tendência ou extensão. Se ela concretizar, você está mapeando. 1, 2, 3, ponto 4. Se ela se concretizar do ponto 23 ao ponto 38, pessoal, quando eu desenho aqui, é para vocês desenhar também, porque isso aqui é valiosíssimo, acredite. Esse tipo de conteúdo é para vocês começar a ficar completamente vidrado, beleza? Quem quiser ganhar dinheiro, quem quiser faturar, tem que estar copiando, printando isso aqui, beleza? Conteúdo top. Então vamos lá, nesse ponto aqui é onde você vai ficar de olho, por quê? Ó, presta atenção. O ponto final, que é o ponto 5, ele é um ponto crucial, vou te falar por quê, ó. Esse ponto aqui, ó, ele vai ser muito importante. Então é nesse último ponto aqui, ó, que você vai começar a dizer assim, ó, pronto, agora que ele vai começar a se posicionar, né, formando o ponto 5, ombro, cabeça e ombro, que é o nosso objetivo da nossa aula, ou ele pode, né, reverter ou perder o timezinho e tal, e etc. Então vamos lá, fez o ponto 4, ele começa a subir, ó. Esse último ponto aqui, ó, vou colocar só como uma observação. Eu nem deveria falar isso, tá? Nem deveria. Mas aqui eu vou colocar um ponto de observação, não vou explicar, mas vou deixar para vocês estudar. O ponto de observação é o seguinte, ó, o preço ele tem que estar não harmônico com o volume. O volume ele tem que estar fraco. Ou seja, aqui tem que acontecer uma divergência. Por quê? É o último movimento. Entende? Ó? É o último movimento. Tenta imaginar um lutador. Ó, imagina um lutador de boxe. Então vamos lá, primeiro round, segundo round, terceiro round ali, você vê que literalmente ambos estão mortos, estão cansados, concorda? Ambos estão cansados, visivelmente você vê que eles estão cansados. Mas cada um está criando uma estratégia, né? É o último golpe de misericórdia. Então você consegue visualizar que o último golpe de misericórdia é assim, ó, eu vou tentar nocautear de uma vez só e vou colocar toda a minha energia. Mas se eu falhar, sei não, é porque eu estou colocando toda a minha energia. Só que você vê que se eu tivesse uma bateria mostrando um nível de energia, você ia ver que aquele lutador ele estava com a baixa potência de bateria. Por quê? Porque ele estava ali na última. Faz sentido? Sim ou não, pessoal? Faz sentido? Então, assim, ó, um exemplo que eu dou seria exatamente isso. Aqui também, ó, o último ponto que ele vai para o ponto 5, o volume ele já está reduzindo. O volume aqui, ó, o volume financeiro, ele já começa a entrar no declínio, porque ele não tem tanta força. E aí, onde muita gente começa a entrar, lembra do coelho? Lembra do coelho? É através desse ponto que eu vou começar a observar que o coelho está saindo da toca. Ó, ele começa a sair da toca. Então, através desse ponto específico, que eu vou observar que ele está indo para o ponto final dele. Então, nesse ponto final dele aqui, ó, que é exatamente o ponto 5, ó, ponto 5, existem duas características. Ele vinha aqui no ponto médio, ele vai dar um ponto 50 da Fibonacci. Ou ele pode dar, né? Ou ele pode dar, quando eu digo 50, é um ponto 50 específico. Ou ele vai passar para 261.8 de uma extensão. Veja só, estou falando duas coisas e de forma diferente. Primeiro, estou dando o quê? 161.8 aqui e 261.8 aqui. Segunda coisa, eu estou te falando que ela pode dar um ponto de 50%. Quando eu digo me refiro a 50%, eu sei que o volume aqui ele não está proporcional e aqui ele não vai bater de cara, ombro, cabeça e ombro. Beleza? Mas vamos supor que aqui ele vai bater lá assim, ele chega. Pronto. Agora, o que aconteceu aqui com o coelho? O coelho saiu da toca. Ó, o coelho saiu da toca. Tá livre. Opa. Voltou? Voltou. Esse ponto aqui, ó, ele é um ponto que a gente precisa, repito, precisa surfar cada centímetro. Por quê? Lembra do ponto 3?
O ponto 3, pessoal, ele é um ponto de referência. Ó, ele é um ponto que você vai começar a surfar cada centímetro desse gráfico. Repito, mais uma vez, você precisa estar bem conhecida, assim, né, associado ao volume. Você tem que ter já um conhecimento de volume para você ter grandes oportunidades. Óbvio, né? Confluência de mercado com volume. Então, nesse ponto aqui, ó, olha o que acontece. Você nunca, jamais, né? Tô falando por mim, isso aqui é uma coisa minha. Jamais pegue nesse ponto. O que que muitos traders faz quando esse preço ele bate aqui, ó? Vê esse gráfico. Aqui é um topo anterior. E você vê que esse gráfico ele vai se aproximar, ó. Ele vai se aproximar aqui, ó, dessa região. Muitos traders fazem o famoso, ó. Muitos traders fazem isso. Não é isso? Ó. Rompeu aqui. Que tipo de operação é essa, pessoal? Pullback. Não é isso? Muita gente faz isso. É o famoso N. É o pullback. Muita gente faz o pullback. Pullback, pessoal, ele tem uma característica, né? Ele acontece no início de um ciclo, aqui, ó, mas não no final de uma tendência. São coisas totalmente diferentes. E isso que eu estou falando para vocês, muita gente pode achar que é bobagem minha, mas não, está no livro da metodologia do Wyckoff. Se vocês estudar a metodologia do Wyckoff, você vai ver. Então não sou eu que estou falando isso, né? O livro ele já mostra claramente esse ponto onde você começa a diferenciar onde existe de fato um ponto de pullback, beleza? Então olha só que interessante. Esse ponto aqui é um ponto neutro, que eu só fico observando. Esse ponto aqui, pessoal, ele é o mais importante de todos, tá? Para mim, ele é o mais importante de todos. Observe o gráfico. Você consegue visualizar o padrão ombro, cabeça e ombro aqui, sim ou não? Você consegue, deixa eu só apagar aqui agora. Ó. Você consegue visualizar esse padrão? Sim ou não? Ó. Você consegue visualizar que esse padrão aqui ele vai ser crucial para a gente surfar? Sim ou não? Olha que interessante. O ponto 3, ele está alinhamento aqui, ó, na horizontal, dando, né, um ponto de observação, que muitos vão usar como pullback. Só que ele está numa tendência. Lembra? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele corrige, pessoal, eu vou te dar duas oportunidades de você ganhar mais uma... Não vou falar muito dinheiro, senão ficar muito, né? Mas assim, uma grande oportunidade de você pôr uma grana no bolso. Beleza? Que é o seguinte, é o ponto 4, onde o ponto 4 oficialmente e o ponto... Deixa eu apagar aqui. E esse ponto aqui, ó, ele passa a ser o meu filé mignon. Observe. Então, o que acontece? Esse ponto 3 aqui, ele serve como linha referencial e eu vou observar, tá, pessoal? Ó, eu vou observar. Esse ponto aqui, ó, eu não faço absolutamente nada. Por que não? Porque se eu já vim operando aqui, ó, eu já ganhei os meus pontinhos, meus pipetes, eu já ganhei. Mas no ponto final do ciclo ABC, você precisa observar criteriosamente ao ponto 3. Não vai fazer absolutamente nada. Nada. Por que, Jamerson, não vou fazer absolutamente nada? Porque ele é um ponto onde você observa que ele vai ser o nossa isca. Se esse ponto... vamos para o se agora. Então, existem duas possibilidades. Ele pode respeitar a linha do 3, certo? E ele pode subir, ó. Ele pode subir, ou ele pode romper essa região e ele pode descer. Concorda? Ó, ele pode fazer um padrão A, ou ele pode fazer um padrão B. Ou ele pode bater nessa linha, né, referencial, famoso pullback, ou ele pode romper essa região. Não existe duas coisas, é uma coisa. Ou ele respeita, ou ele rompe. O que eu quero que vocês façam? Observe. Fique atento a esse ponto, porque é através desse ponto aqui que você vai lucrar, vai fazer 3, 4 negociações. É através desse ponto aqui que você vai colocar ali um valor do dia inteiro.
Por quê? Porque o trade, pessoal, ele é o seguinte, ó, ele é muito de observar. O analista, ele fica observando onde tem os stop, onde a galera gosta de entrar. Todo mundo sabe que suporte tem comprador e resistência tem vendedor. Os grandes analistas, eles ganham com a massa. Os grandes bancos, grandes instituições, eles estão ali, ó, tentando mover o mercado, né, com as estratégias dele. Eles sabem que a maioria da galera está no suporte. Eles sabem que existe liquidez. Eles sabem que aquele ponto ali é um ponto onde ele vai conseguir desovar as suas ordens. Faz sentido? Então o que acontece? Quando o trade bate no ponto 3, quando eu digo trade, não é o trader, não, tá? Quando o trade é negociação. Quando o trade ele bate no ponto 3 e rompe, pessoal, ó, ele tá entrando e rompe, aí sim ele me confirma o ombro e cabeça ombro. Se ele bater aqui, ó, e descer, romper com tudo, é a melhor notícia de todo o mercado. Por quê, pessoal? Porque ele vai começar a respeitar, se ele rompeu aqui essa região 3, ele vai começar a respeitar o padrão ombro, cabeça e ombro. Então, se ele romper o ponto 3 da linha horizontal, ele vai começar a se aproximar do ponto 4. E aqui onde aí vai entrar o volume de novo, ó. No ponto de volume, você vai começar a ter vários aumentos de volume. Ou seja, ele vai começar, pessoal, ó, presta atenção. Ele vai começar a entrar em um padrão de repetição, padrão gráfico. Então ele vai bater aqui no seu ponto, rompeu aqui o ponto 3, vem com muita força e bate no ponto 4. Se você for observar aqui, ó, se você for observar, a tendência dele aqui é só complementar. Então, se ele romper o ponto 3, a maioria dos big players, né, já vai finalizar o ciclo ABC aqui para reverter o mercado. Então, se você observar aqui, ó, ele já forma a cabeça do ombro, cabeça e ombro. E em seguida ele vai fazer só isso, ó, subir e finalizar. Ah, Gemerson, no gráfico é fácil. Não, pessoal, vou lhe dar mais uma confluência que você pode observar, beleza? Uma das principais confluências que você pode utilizar é a utilização de linha de tendência. Então, numa linha de tendência, de um gráfico desse aqui, ó, se a gente for grosseiramente observar aqui, ó, porque aqui não tem como mostrar direito, mas eu vou te mostrar aqui assim, ó. Em um grau aqui, ó, quando ele rompe essa região aqui, ó, é porque no gráfico fica mais fácil no gráfico, né? Mas geralmente quando ele rompe um gráfico desse assim, ó, deixa eu só apagar aqui. Fica mais fácil fazer no gráfico menor. Ele faz assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então aqui você vai ter, ó, uma linha de tendência que você vai colocando ela em escala, certo? Ó. Não é isso? Não é isso? Ó. É a mesma coisa desse. Ó, mesma coisa desse. Mesma coisa, ó. Isso aqui é a mesma coisa aqui. Então aqui você vê, ó, ponto 3, ele fazendo isso. O que acontece aqui, ó? Ele vai romper essa região, certo? Que é a mesma coisa disso aqui, ó. Quando você faz a linha de tendência, que é horizontal aqui, ó, o que acontece? Você pode pegar ela aqui, duplicar embaixo, você pega, ou quando ele romper esse desenho que foi o que eu fiz aqui, ó, ele vem aqui no ponto 4, sobe aqui, geralmente ele faz isso, né? Porque como ele está andando, ele vai pegar geralmente esses picos aqui, ó. Ó, vou pegar mais ou menos esses picos. E aí você vai ter, ó, regiões de tendência de alta, linha de tendência LTA, tendência de alta, rompimento do canal do suporte na linha de tendência de alta e você vê um retorno a LTA. Se você for observar aqui, ó, é o mesmo gráfico, só que aqui está mais organizadinho para você ter essa percepção. Faz sentido? Nesse ponto aqui, ó, mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó, pegou aqui, ó, olha o que acontece aqui, ó. Você tem exatamente isso, ó, ombro, cabeça e ombro. Linha de LTA, linha de tendência de alta. Quando o mercado ele rompe o pontual, olha o que acontece, ele rompe toda essa região do suporte da LTA. Quando ele retorna, é como se fosse um pullback na linha de tendência. Ó, ele rompe aqui, retorna aqui e forma exatamente esse ponto crucial. Você entendeu isso aqui? Olha que interessante.
Se você for mais a fundo agora, ó, peguei aqui, mostrei a você aqui os pontos, ó. Então você tem o ponto ombro, cabeça e ombro. Agora vamos voltar no tempo, vamos voltar aqui no gráfico. Ó, vou voltar aqui e vou apagar aqui. Mesma coisa aqui, ó. Certo? Pronto. Agora vamos supor que esse carinha aqui, ó, lembra que eu falei aqui, ó, se ele respeitar essa zona, onde ele tá pegando a zona aqui, ó. Olha que top. Olha onde ele vem pegar aqui, ó. Tá vendo? Se ele respeitar, lembra que eu falei aqui? Se ele respeitar, que era uma interrogação aqui, ó. Lembra? Era uma interrogação. Se ele respeitar, ele vai subir. O que ele faz aqui, pessoal? Geralmente ele vai fazer aqui o quê? Ele faz um topo duplo. Vem aqui nessa região, geralmente aqui ele já volta, né? Então o gráfico ele entra no ponto de topo duplo. E aí você pode pegar o ponto final dele. Se ele voltar, ele já não faz ombro, cabeça, ombro. Então preste atenção. Por isso que eu falei a vocês que esse ponto aqui, que é o ponto 3, ele é o mais importante. Por quê? Se ele for respeitado, e quando eu digo respeitado, é ele finalizar com o ciclo ABC, que é o ciclo de ombro, cabeça, ombro, que ele faz exatamente isso, ó. Ele vem, ele rompe, volta e bate. Opa! Boa. Ó, o que acontece aqui, ó? Ciclo A, ciclo B e ciclo C. Pegou? Então olha só que interessante. Você tem uma formação de ombro, cabeça e ombro e a finalização das 3 principais ondas corretivas. Como assim as 3 principais ondas corretivas? Sim, as principais porque ela finalizou. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ciclo. Aqui eu já paguei, né? A, ombro, cabeça e ombro. Rompeu. Fez o ciclo de ombro, cabeça e ombro. Então, quando ele finaliza esse processo, ele já dá o ponto A, ponto B, só falta o ponto C. O que eu preciso fazer aqui agora? Olha que interessante. Viu que eu falei a vocês a oportunidade? Então, assim, ó, quando ele chega a bater aqui, ó, rompeu. Ele fez o ABC. Então, eu ganho aqui. Ó. Quando eu digo ganho, pessoal, é porque a gente já tem uma probabilidade de 90% de acerto. Se bater aqui, ó. Quando ela bate aqui o topo duplo, eu nem negocio. Para ser bem sincero para vocês, se eu for, vamos dar um exemplo aqui, Ela respeitou, rompeu aqui. Aqui eu entro com 500, 1.000 reais, tranquilo. Aqui eu entro com 500, aqui eu entro com 1.000, aqui eu posso entrar com 1.500. É isso, eu vou subindo em escala, vou fazendo negociação de acordo com o meu lucro. Se ela chegar aqui, eu vou entrar com 200, 300, é relativo. Mas sempre que ela faz o rompimento do ponto 3, eu entro mais pesado. Quando ela respeita e faz o famoso pullback, que não é pullback, ela vai fazer o topo duplo, eu posso entrar com a mão mais baixa. Eu diminuo o meu peso. Faz sentido? Eu reduzo a minha entrada. Então, se eu estou colocando aqui, por exemplo, aqui eu coloco de boa R$1.000, né, R$1.500, R$3.000. Aqui eu coloco muito mais, porque ele tem um rompimento de uma LTA, ele volta para pegar essa região de LTA de novo, se confirma, tem um ciclo de ABC também se posicionando, e tem o ombro, cabeça, ombro, são 3 pontos. Aqui eu coloco de boa R$3.000, R$4.000. De boa. No ponto B é o ponto mais forte para mim. Por quê? Aqui eu tenho finalização de um ciclo ABC. Desculpa, finalização de um ciclo de Elliott. 5 movimentos com rompimento na linha principal. 2, eu tenho um ciclo ABC. Ele me concretiza um ciclo ABC. Ó, desculpa ABC não. Ombro, cabeça e ombro. E ele me concretiza que está iniciando o ciclo ABC. São 3 grandes padrões. Entenda que em todo mundo tem gente que vai visualizar que ele rompeu a LTA, certo? Tem pessoas que vai visualizar o ombro, cabeça e ombro. E tem pessoas que vai visualizar o ciclo ABC. Então são 3 visões de mercado. 3 grandes
profissionais, principalmente se você está utilizando indicador, volume e médias. Olha que interessante. Quem gostou? Então, assim, mais uma vez, esse conteúdo aqui é um conteúdo top para vocês negociar com segurança, tá? É um conteúdo onde de fato você vai entender como é que funciona o gráfico. Pra galera que de fato quer aprender, né? Segue a gente aqui, né? Lives, eu faço 2 lives na semana, só 2, tá? Mas tem um grupo onde você pode ter acesso, você tem acesso lá no perfil, lá tem um grupo lá que você pode entrar. E você aqui, você tem acesso especificamente a um link abaixo que você deve achar aí que fica mais fácil para vocês. Beleza? Perguntas, top, não foi top? Então assim, ó, padrão do ciclo ombro, cabeça e ombro, bem definido, bem posicionado, explicando em detalhes, que é o mais importante, né? Eu poderia fazer só um desenho aqui de ombro, cabeça e ombro, mas eu fui pontuando cada região, qual a importância, expliquei de L, expliquei da Fibonacci, a importância, mais uma vez, ó, a importância da Fibonacci dentro do mercado, né? Não, Leonardo, não, Forex. E aí você consegue aplicar isso aqui, né, no mercado oficial, você consegue realmente aplicar isso aqui de fato no trade, né? E aí esse padrão aqui é um padrão universal, seja em criptomoedas, seja em ações, seja no Forex, né, seja no índice, diretamente você consegue visualizar isso. Os grandes principais traders, né, se você for observar, eles estão compartilhando o conceito de análise técnica explicada na veia, né? E aí você cruza as informações com a metodologia do Wyckoff. Beleza? Futuro, serve sim, porque isso aqui é análise técnica pura, tá? Isso aqui é um padrão de ombro, cabeça a ombro universal. Foi análise técnica, você consegue negociar. Beleza? Perguntas, 5 minutos para tirar dúvida. O pessoal que está aqui, recentemente, depois eu vou responder. Deixa eu responder o pessoal que estiver aqui, perguntando em qual tempo é. Eu coloquei aqui de M15 e de H1, né? São 2 tempos maiores. Eu até mostrei. Tempo gráfico de H1 para você pegar uma região macro e M15 para você pegar realmente consistência. A probabilidade de bater é muito grande. Pode operar em gráficos menores? No mínimo M5, tá? M1 esquece. M1 é só a sujeirinha do mercado, beleza? Mas para quem já tem experiência, use com segurança, né? Como a gente fala, né? Cautela, né? Tempo de tela é importante. Se você tem muito tempo de tela e já está acostumado com tempos menores, só você estudar esses métodos que a gente compartilha com você e você vai validar. Mas estou falando a minha experiência, M15, beleza? Perguntas para a gente finalizar aqui. Foi top, né? Fala, Rodrigo. Binance, sim. Eu tenho conta lá, sim, eu opero na Binance, sim. Cripto, mas Forex é só pela IBC, né? Lembrando também, se você quiser fazer parte, né? Eu tenho uma sala de operação completamente gratuita, né? Completamente gratuita. A gente compartilha as nossas operações exclusivamente para a galera. Então, também tem uma sala de operação e negociação que não podemos ser mais compartilhados, mas eu tenho a minha própria sala de negociação. Não cobra nada, né? Mas tem que ter o próprio capital, né? Então assim, eu não cobro nada, é de graça, né? Mas você tem que ter o seu dinheiro lá, tem que comprovar que tem dinheiro. Se tiver, beleza.